Olá, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa tira aqui. Então nós temos um personagem que chega e diz assim, me diga uma coisa. E aí quem está sentado no sofá responde. O correto é diga-me. E aí ele diz, tá, me desculpe. E aí ele diz de novo, o correto é desculpe-me. E aí ele se irrita, sai e diz, dane-se. E aí ele responde, agora acertou. Então, como nós vamos saber quando que está correto? É me diga ou diga-me? É me desculpe ou desculpe-me? É empresta-me ou me empresta-me? Então, através desse novo conteúdo, nós vamos ficar sabendo o que é correto. Então, nós vamos usar a colocação pronominal, nós vamos estudar a colocação pronominal, que assim como o nome já diz, é como o pronome vai ser colocado em relação ao verbo, tá? Nós temos 3 tipos de colocação pronominal. Nós temos a próclise, que é quando o pronome átono é colocado antes do verbo. Por exemplo, não me diga. Então, foi colocado antes do verbo. Depois nós temos a ênclise, que é quando ele é colocado depois do verbo. Eu digo, desculpe-me a minha atitude, né? E por último, a mesóclise, que é quando o pronome é colocado no meio do verbo, que eu vou utilizar assim, encontrar-me-ia amanhã. Então, é colocado no meio do verbo, tá? Nós vamos começar a estudar os 8 casos de próclise, que a prof colocou aqui no quadro. Vocês já têm os slides e agora a prof vai utilizar esse material aqui para explicar para vocês. Então aqui, o primeiro caso de próclise é quando nós temos uma palavra negativa. Então aqui, por exemplo, nós temos o nunca, que é uma palavra negativa e que faz com que esse ser fique na frente do verbo. Então, quando tiver uma palavra negativa, esse ser vai ficar sempre na frente do verbo. Depois, o segundo caso é o pronome indefinido, que também atrai o pronome para frente do verbo. Olha aqui, ó, tudo é um pronome indefinido e ele faz com que esse pronome átono aqui fique na frente do verbo. Advérbio é o segundo tipo de próclise. Então, aqui nós temos um advérbio, ó, aqui, e o ser fica na frente do verbo também. Aqui se vive e não aqui vive ser. O aqui chama o ser para frente do vive. Depois nós temos o em mais o gerúndio. Olha aqui o gerúndio, ó, o NDO. Então, o ser, quando nós tivermos o em mais esse gerúndio, o ser também vai ficar na frente. A gente não diz assim, ó, em tratando-se, e sim em se tratando. O quinto tipo de próclise é o pronome interrogativo, que é quando nós temos aqui o pronome interrogativo e chama esse pronome átono para frente do verbo. Depois as conjunções, olha aqui, embora chama também o pronome para frente do verbo. Pronome relativo, ó, há pessoas que, tá aqui o pronome, fica na frente do verbo. E por último, aquelas orações optativas, que são aquelas que exprimem desejo, tá? Que os céus te iluminem. Então, como ela é uma oração que exprime desejo, tá aqui o pronome, ficou na frente do verbo. Ok?